Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Aleluia. Para engrandecer o seu nome e exaltá-lo. Depois de alguns dias, o pastor chegou até a perguntar se a gente estava de férias da igreja, mas a gente passa por problemas que muitas vezes nos impedem até de estar na casa de Deus, mas não rouba a nossa comunhão. Quando nós lemos a Bíblia e nós começamos a meditar na palavra do Senhor, nós entendemos a importância de estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, de estar em comunhão com o corpo de Cristo, porque a cabeça faz falta, o dedinho do pé faz falta, porque nós somos uma unidade. E muitas vezes as pessoas falam, não, eu sou igreja, eu não preciso ir na igreja porque Jesus disse que eu sou igreja. Sim, meu querido, você é igreja. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a estarmos o quê? Juntos, como brasas, acesos. Então é preciso sim vir para a igreja. Então, eu pergunto a você, se não fosse necessário vir para a igreja, por que o inimigo luta tanto? Dia de culto, horário de igreja, por quê? Porque ele sabe que aqui nós estamos reunidos, aleluia, para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Nós deixamos tudo de lado, o conforto da nossa casa, tudo para estar aqui, dedicando o nosso tempo a Ele. Aleluia. Amém? Quero ler junto com a igreja em Provérbios, o capítulo 1. Esse capítulo, hoje pela manhã, quando eu levantei meditando, irmãos, a palavra de Deus é linda. E aqui nós vemos que quando entramos no propósito de Deus, quando nós começamos a meditar e buscar a sua sabedoria, nós crescemos espiritualmente, nós crescemos diante da presença dele. Amém? Diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se os sábios lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Glória a Deus. Que lindo, né, irmãos? Essa passagem. Muitas vezes estamos na nossa vida, às vezes querendo obter conhecimento terreno, algum conhecimento cultural, algum conhecimento que envolva ciência, matemática, mas muitas vezes não queremos nos aprofundar na palavra de Deus. Aleluia. Eu sempre digo aqui que é muito fácil você chegar na comodidade da sua casa, se sentar em frente ao sofá, assistir um jornal, ver uma televisão, ver um filme, mas ler a palavra é difícil, é cansativo. Hoje, nesta manhã, eu falei, Senhor, eu fiz um propósito com Deus, irmãos, e falei, Senhor, eu vou começar a ler a Bíblia novamente. A primeira vez que eu li, eu comecei lendo em Gênesis até Apocalipse. Eu era jovem,
Aprendi muita coisa, glória a Deus, mas me senti um pouco perdida. E então eu falei, não, eu vou ler agora a Bíblia com propósito. E hoje foi o meu primeiro texto, Provérbios 1 todo. Irmãos, e quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, ela toca em nós profundamente. Quando nós lemos a palavra de Deus, mediados pelo Espírito Santo, aquilo que nós temos dificuldade de entender, Ele nos traz a luz. Ele nos dá um entendimento. E a gente vê que aqui Salomão diz que a sabedoria, a disciplina nos ajudará a compreender palavras que dão entendimento. Muitas vezes eu fico na minha casa e começo a pensar, Senhor, a tua palavra é tão linda. Irmão, não sei se você já pensou comigo, meu pai é uma pessoa que não tem leitura. E meu pai entende. Quando lê a Bíblia, quando fala da Bíblia, olha como que é maravilhosa essa palavra, como ela é viva e eficaz. Entende? Mesmo que tenha palavras rebuscadas, quem não tem leitura entende. É o Espírito Santo que toca, que dá entendimento, que traz ao nosso coração sede de ler a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Irmãos, eu sempre digo, a palavra de Deus é o manual do cristão. Está com dificuldade? Leia a Bíblia. Precisa tomar uma decisão financeira? Leia a Bíblia. Está com uma enfermidade que não tem saída, não tem cura, não tem mais jeito para os homens? Leia a Bíblia e Deus te dará entendimento sobre aquilo que você está vivendo, está passando. Muitas vezes nós achamos na nossa insensatez que a enfermidade é pecado. Mas eu digo para você que não. Muitas das vezes não. A Bíblia diz que Deus nos deu um corpo que ele é corruptível. Nós vamos morrer. Deus nos prometeu novos corpos ali no céu. Mas aqui, irmãos, nós estamos sim propícios à enfermidade. Nós estamos sim propícios a ver o nosso corpo muitas vezes envelhecendo, degenerando, porque Ele não nos deu um corpo perfeito, Ele nos deu um corpo corruptível, mas a sua palavra, Ele nos fala que lá no céu nós teremos novos corpos, que lá no céu nós seremos transformados. E é tão lindo quando nós entendemos a palavra de Deus, esse entendimento que, se nós tivéssemos um corpo perfeito, se nós tivéssemos tudo aquilo que nós queremos aqui nessa terra, nós almejaríamos o céu. Quem aí queria ir para o céu? Eu não ia querer. Corpo perfeito, vida perfeita, sem problema. Eu não ia querer o céu. Mas quando a gente lê a palavra e a gente vai conhecendo, entendendo, se aprofundando, mais em Deus, nós vamos entendendo que tudo tem
um propósito. Começamos a ver a nossa vida, começamos a entender o mundo, a ciência, com os olhos, a sabedoria e o entendimento de Deus. Deus. E uma coisa, irmãos, me chamou muito a atenção no versículo 3. Viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Justo, direito e correto. Muitas vezes nós agimos e esquecemos de pedir ao Senhor para que Ele oriente as nossas atitudes, as nossas vontades, as nossas ansiedades. Muitas vezes estamos ansiosos por algo e não entregamos ao Senhor. E a gente começa a querer resolver a situação de acordo com a nossa racionalidade, com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento secular. Eita glória! Mas quando nós viemos para a palavra, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós chegamos e dizemos: Senhor, fala comigo. Papai querido, o que eu devo fazer diante da situação que eu estou vivendo? Qual é a tua vontade para mim? E você abre a Bíblia, o Senhor fala contigo. E há poucos dias eu disse que muitas vezes a justiça, o direito e o que é correto às vezes não andam juntos. Às vezes a nossa decisão é justa aos nossos olhos, porque nós, como seres humanos, temos a mania de querer agir com justiça, mas sem colocar em prática o que é direito e correto. Não é verdade, irmãos? Há poucos dias eu estava falando que nem tudo que é direito, nem tudo que é legal, é moral, bom e muito menos correto. Como exemplo, a escravidão. A escravidão era legal, mas era moral, era correto? Não. Imagine um senhor feudal que ele tinha direito sobre o seu escravo. O seu escravo para ele era como um objeto, um ser humano tratado como objeto, porque se sentia no direito de tê-lo como propriedade. Assim, muitas vezes, é o nosso erro, é achar que nós temos direito. Eu sou filho de Deus. Para mim tem que ser assim. Eu não aceito derrota. Eu não aceito dificuldade. Para mim é vencer ou vencer. Mas eu te digo, meu querido, que Deus é justo, santo e verdadeiro. Aleluia. E muitas vezes Ele permite que nós passamos por dificuldades, afrontas, tristezas, ansiedade, depressão, porque Ele quer trabalhar algo em nós. E como que Deus trabalha em nós? Muitas vezes é através da dor. Muitas vezes expostos à injustiça, muitas vezes perseguidos, afrontados, humilhados, mas firmes na promessa de Deus, Aleluia, firme na palavra de Deus, crendo que a qualquer momento, no exato momento de Deus, Ele trará o milagre.
a resposta, o escape, a saída. Mas quando deixamos de meditar na palavra de Deus, nos tornamos tão incrédulos, nos tornamos muitas vezes descrentes de tudo, reclamando, murmurando. E se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é a murmuração. Verdade. Mas por que a murmuração entristece tanto o coração de Deus? Sabe, meu querido, a murmuração é você reclamar, é você dizer que Deus não sabe o que Ele está fazendo. A reclamação é você dizer, olha, Senhor, o Senhor devia ter feito isso. Se eu fosse o Senhor, eu tinha agido assim. É uma reclamação descabida contra Deus. É algo muito sério. Mas quando estamos meditando aqui, oh, aleluia, nós percebemos que podemos estar passando por dificuldades, que podemos estar passando por momentos de tristeza, angústia, ansiedade e dor, mas estamos firmes como um soldado, porque sabemos que o nosso Deus irá agir ao nosso Glória a Deus. favor. Oh, aleluia! Meditando na palavra, sabedoria, oh, aleluia! A palavra de Deus é refrigério para a nossa alma. Glória a Deus. Aleluia. Antes de ontem, meu irmão saiu do pastor Antônio de viagem, o carro com problema, o carro superaquecendo, e eu nervosa. E meu irmão não queria chamar o guincho. Oh, glória a Deus, ele tinha fé o suficiente para sair com aquele carro, coisa que eu não tinha. E eu fiquei nervosa. E antes deles saírem, nós oramos. Irmãos, eu sempre falo com o meu esposo, vamos sair de casa, vamos orar. Rodovia, estrada não é brincadeira. Às vezes você vem dirigindo direitinho, prestando atenção, respeitando o trânsito, respeitando faixa de pedestre, tudo direitinho. Mas vem alguém que às vezes descontrolado e você se envolve às vezes num acidente automobilístico porque você estava passando ali na hora errada, no momento errado. Mas quando nós saímos da nossa casa, oramos, falando, Senhor, toma esse carro, Senhor, toma, Senhor, a rodovia, coloca os teus anjos, guarda. Deus age ao nosso favor e guarda. Glória a Deus, aleluia. E quando nós preocupados, meu irmão, quando saiu ali, eu não minto, irmãos, eu senti aquela dor no peito, aquela pressão no peito. E aí eu entendo que até nisso Deus fala conosco, porque eu fiquei tão nervosa dele sair com aquele carro esquentando o motor, que eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu senti uma ansiedade tão grande que doía meu peito, parece que eu tinha dificuldade em respirar. Aí a gente vê como é Deus. Eu subi para minha casa e falei, olha, Senhor, guarda meu irmão. Põe a mão na mecânica daquele carro, Senhor. Pastor Antônio precisa retornar, Senhor, no dia seguinte, cansado. Põe a tua mão. E eles dizem que chega a certo ponto daquela rodovia, eles presenciam um acidente, quase se envolvem nele, mas Deus dá o Aleluia. livramento. Oh, aleluia. Como é bom, irmãos, agir com sensatez. Como é bom ter a sabedoria de Deus. Porque quando você tem a sabedoria de Deus, no momento de dificuldade, você não vai gritar, você não vai ficar apavorado, mas você vai clamar pelo sangue de Jesus. E você vai confiar que Deus irá te guardar naquela situação. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que
Se os sábios lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios, palavras, ditados e enigmas sábios. O temor do Senhor é um princípio do conhecimento, de toda sabedoria. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido? Você que nos ouve nas redes sociais, você que tem esperado de Deus algo, confia, medite na palavra do Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Quando você lê a Bíblia, você deixa de ser religioso e passa a ser cristão. Sabe, irmãos, o que está mais acontecendo na nossa geração é que, assim como os fariseus, existem mais religiosos do que cristãos. Estamos presos a dogmas, estamos presos a costumes religiosos, mas não queremos ler a palavra. Sabe por que eu digo para você? Leia, medite, busque. Sabe por que aqui está o segredo de ter comunhão com Deus, o segredo de estar com Ele mesmo na dificuldade, o segredo de esperar nele mesmo quando tudo está dizendo que vai dar errado. Essa é a confiança. Imagine, irmãos, se os apóstolos não orassem, não buscassem a presença de Deus, o que seria deles? Como eles agiriam? Como Deus falaria com eles? E é isso que nós estamos vivendo na nossa geração. As pessoas muitas vezes aceitam a Jesus, mas acham, aceitei Jesus, é o suficiente, agora eu vou para o céu. É o suficiente. Mas Jesus, ele nos deixa um caminho a ser trilhado. Muitos crentes não aprendem que servir a Deus é não dar legalidade ao diabo. Sabe por quê? Quando nós aprendemos, através da palavra de Deus, que devemos obedecer a Deus em qualquer circunstância, nós fechamos a porta para Satanás. A Bíblia diz que ele está bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. E essa semana, para terminar, eu ouvi um testemunho tão lindo de um jovem que ele foi criado na igreja, nasceu na igreja, criado na igreja, mas na sua adolescência ele se sentiu frustrado. E ele falou, não, vou sair da igreja. Igreja não é para mim. Saiu da igreja. E aí começou a beber, começou a curtir a vida, né? E se sentiu infeliz. Até que ele foi parar no candomblé. Meus filhos. E ele foi parar lá e ele falou, olha, e certo dia eu tive que fazer um ritual de sangue, e esse ritual era para tirar a vida de um homem. E ele falou que ele fez esse ritual, ele ganhou para fazer esse ritual, e em poucos tempos aquele homem, ele adoeceu e veio a falecer. E ele diz que nessa fase em que ele havia morrido, né, que ele estava doente, perdão, ele não sabia que ele tinha
filhos. Então ele se lembrou que ele tinha namorada e a namorada dele não quis aquele bebê e se desfez, né? Sem entrar em detalhes, se desfez daquele bebê. E a gestação dela não ia para frente. Um dia ele perguntou: você tá bem? Tá tudo bem? Como tá a gravidez? E ela falou: não, eu me desfiz. Eu não queria, eu não estava preparada para ter um filho. E ele disse que aquilo deixou ele triste, depressivo, ansioso. E quando aquele homem morreu, através do trabalho que ele ofereceu para que a vida daquele homem fosse ceifada, ele disse que ele via aquele homem, né? Porque a gente sabe, a gente lê a Bíblia, a gente sabe, morreu, acabou. E a gente sabe o que a gente vê no lugar da pessoa, nós que temos entendimento da Bíblia. E ele disse que via aquele homem direto. E ele falou que começou a ficar maluco. Meu Deus, eu queria ser pai. E eu tirei o pai de 2 crianças. E aquilo começou a incomodar ele. Incomodar. E ele voltou para Jesus. E ele disse: olha, irmãos, eu estava na igreja, eu era criança. Eu sempre falo com meu filho: leia a palavra de Deus. Vai assistir televisão? Vê um filme, um desenho que reflita sobre as histórias bíblicas, experiências com Deus, sobre Deus. E ele disse que ele não tinha isso de falar sobre legalidade. Não estudava a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre isso. E aí que ele descobriu que a bisavó dele era macumbeira. E que ele era, né? A gente sabe que tem maldições, legalidades que elas visitam até a 4ª geração. E ele foi entender que aquilo que aconteceu na vida dele eram portas abertas, eram legalidades. Porque Satanás, ele vem e arromba a porta. E quando ele começou a ler a Bíblia, quando ele deixou de ser religioso e passou a ser servo de Cristo. Porque, irmãos, não adianta estarmos na igreja e não sermos servos de Cristo. A religião, ela nos corrompe. A religião, ela coloca em nós padrões que não são daqui. E aí nós começamos a viver uma vida achando que, se eu fazer isso, Deus vai me dar isso porque eu mereço. Se eu jejuar, Deus vai ter que me dar isso porque eu estou jejuando e me santificando. E não é assim. Sim, a Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, mas a vontade é dele. A hora e o tempo é dele. E muitas vezes nós pedimos coisas para Deus que ele não nos dá. Mas quando nós lemos a palavra, nós entendemos que Deus é como um pai. E ele nos corrige. Eu, como mãe, muitas vezes eu preciso corrigir o meu filho. E às vezes dói a correção. Dói, irmãos. Às vezes dói. Mas é necessário. Sabe por quê? Se eu não corrijo, ele vai para o mundo achando que o mundo é a casa dele, que aquilo está certo, correto, e vai sofrer. Assim é Deus conosco. Tem coisas que são permissão de Deus, é Ele nos corrigindo. Olha, você precisa sair desse caminho, olha, você está na desobediência, olha, esse caminho não vai terminar bem, olha, não faça isso. E Ele nos corrige porque Ele nos ama. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. E eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer para você que vai ouvir e meditar
nessa palavra. Aleluia. Confie no Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor. Medite na palavra dele. E você verá que você terá entendimento e sabedoria para passar todos os momentos de dificuldade e angústia na sua vida. Se eu fosse essa noite dizer para você tudo aquilo que se passa comigo, você choraria. Mas ainda assim, mesmo em meio a tanta dificuldade, eu sei que a minha história é escrita pelo dedo de Deus. E eu sei que independente da luta, da tristeza, da angústia, Cristo está comigo. E aos teus anjos dará ordem ao meu e ao seu respeito. Amém? Que Deus possa te abençoar e que esta palavra possa entrar no teu coração. E creia que a todo instante, a todo momento, o Senhor, Ele cuida de ti. Amém? Que Deus fale profundamente contigo e te abençoe, derramando sobre você e sua família bênçãos incontáveis. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.